Psicologia positiva com idosos. Esse é o tema da nossa aula e a minha convidada, que é especialista em gerontologia, vai nos trazer quais são as especificidades para atendimento do idoso, como que a psicologia positiva pode ajudar. Tá imperdível? Então, manda essa live, manda essa aula para que mais pessoas possam conhecer sobre a psicologia positiva. Eu vou conversar com a psicóloga Eduarda Rezende Freitas. A Eduarda, ela participou também do nosso livro Psicologia Positiva, dos conceitos da aplicação. Ela escreveu um capítulo, já deixei até marcado, sobre psicoterapia positiva com idosos, ela junto com o Altemir. Então, é sobre psicologia positiva com idosos que nós vamos conversar. Pessoal, eu quero apresentar para vocês a minha convidada, já eu vou chamá-la. Quem é a minha convidada para falar hoje de psicologia positiva com idosos? Quem é? É a Eduarda Rezende Freitas. Quem é Eduarda? Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é professora dos programas de pós-graduação em psicologia e gerontologia e também professora da graduação em psicologia da Universidade Católica de Brasília. Ela tem a formação em terapia cognitivo-comportamental. Ela participou da diretoria da ATC Minas, ATC Associação de Terapias Cognitivas, de 2015 até 2020. E ela é uma também das organizadoras do livro Terapia Cognitivo-Comportamental com Idosos, e ela também é coautora do livro Psicologia Positiva, dos conceitos à aplicação, onde ela contribuiu ricamente com o capítulo, eu deixei marcado, de psicoterapia positiva com idosos. Então, ela é a minha convidada e eu tenho certeza que vai ser ótimo. Ah, olha só! Olá. Chegou! Bem-vinda! Só tinha aparecido para mim agora. Mas deu certo, né? Ah, deu certo, que bom ter você aqui, Eduarda. Achei linda a sua parede, porque é igual à minha. Já vi que você tem bom gosto. Bem, Isso. maravilha. Tá faltando umas fotos na minha, né? Como na sua, mas eu vejo aqui, as fotos estão aqui na minha frente. Tem foto. Ah, que bacana. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente faz as lives aqui sempre trazendo um convidado, ou então eu falo, mas a intenção é compartilhar coisas boas, sabe, Eduarda? Porque tem muita tranqueira aí na internet. Então, a minha parte é trazer bons conteúdos para o pessoal que me segue, fazer a internet ficar um lugar mais positivo, sabe? Então, e que bom que você aceitou participar aqui Não, e eu fico muito feliz de estar aqui também, né? Você já comentou, né, um pouco da minha formação, e eu sou completamente apaixonada por trabalhar com o tema do envelhecimento desde a graduação, então estar aqui para poder falar sobre o tema do envelhecimento, né, relacionado com a psicologia positiva é um grande prazer. Não, e é um tema super novo, super específico, e eu acho ótimo que vocês estão pesquisando, e é o que eu sempre falo, é do Brasil, né? Estão pesquisando, pesquisas brasileiras com temas relevantes, né? Então, isso é muito bom, eu adoro. Com certeza. E se a gente pensar de fato, né, quando a gente olha muitas das pesquisas internacionais da psicologia positiva, né, e claro, nacionais também,
o público idoso ele acaba ficando um pouquinho mais de lado, né? A gente tem que garimpar para de fato encontrar literatura, encontrar estudos. Então, acho que acaba que o capítulo nesse livro chama a atenção também das pessoas, né? Para não se esquecerem das pessoas que estão na velhice, que não é um grupo que não procura por terapia, muito pelo contrário, né? A gente já vê uma mudança nesse sentido atualmente. Então, cabe a nós também estarmos capacitados para atendê-los, Sim, né? verdade. Não, e você está falando que é importante estarmos capacitados para atendê-los. Isso é muito importante. Quais são, assim, as especificidades do atendimento com o idoso? Quais os cuidados que os profissionais devem ter? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a maioria das pessoas que me seguem aqui são psicólogos ou educadores, né? São a maioria do Uhum. meu perfil. Então, quais seriam os cuidados que nós profissionais devemos ter? Quais são as especificidades, né, desse público? Aham. Miriam, vou até começar assim, eu não sei o quanto que quem está assistindo é familiarizado com isso, então vou só comentar antes que quando a gente está falando aqui de idoso, gente, a gente está falando de pessoas com 60 anos para cima. Então acaba sendo, é um critério que o IBGE coloca, né, que é um critério que a gente adota também em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, se a gente falar 60 anos para cima, a gente tem mundo, vasto mundo, né? Vão ter pessoas aí de 62, de 90, de 100 anos. Então, por mais que a gente fale, por exemplo, né, psicoterapia positiva para idosos, também é importante a gente considerar que cada grupo, dentro do grupo idoso, vão ter particularidades. Então, muito provavelmente, uma pessoa de 60 anos, até às vezes quase 70, de um nível socioeconômico médio ou alto, com escolaridade, vai ter um perfil semelhante ao que a gente fala de adulto. Né? Então, muitas das vezes, o idoso jovem vai ter um perfil semelhante ao de adulto. Mas quando a gente já começa a ir para um grupo que a gente às vezes até chama de idoso médio, ali entre 60 e 70, ou então o idoso longevo, né, acima de 80, de 85 anos, de fato vai ser um outro tipo de idoso, né? Então, não é só conhecer o envelhecimento humano, mas é também pensar qual grupo que eu estou falando, né? E aí, principalmente, se a gente pensa aí no idoso médio, no idoso idoso, né, o idoso longevo, a gente vai ter ainda mais particularidades, né, especificidades na clínica, seja ela com a abordagem que a pessoa trabalhar, com a psicologia positiva, né, o que for. Eu acho que num primeiro momento é interessante a gente pensar que nesse grupo né, de idosos, a gente vai ter algumas mudanças mais prevalentes na velhice do que em outras faixas etárias, de mudanças físicas e cognitivas. Então, por exemplo, do ponto de vista cognitivo, é comum que idosos, né, e aí vamos pensar principalmente aqueles numa idade mais avançada, né, essa chance, essa prevalência vai aumentando, de ter uma diminuição na velocidade de processamento da informação, às vezes uma diminuição do nível atencional, algum déficit, alguma dificuldade em alguns tipos de memória. E por que é importante a gente conhecer isso, mesmo sem ser neuropsicólogo, né, não trabalhar com estimulação cognitiva? Porque isso vai nortear as técnicas que a gente vai utilizar, a quantidade de sessões, a quantidade de encontros que a gente vai utilizar para trabalhar determinado tema. Então, se às vezes eu trabalhando com adulto, eu consigo aplicar um questionário de forças em uma sessão, ou pedir para ele levar para casa e preencher, às vezes com o meu paciente idoso, eu vou ter que investigar isso mais a fundo, se ele está compreendendo de fato aqueles itens, porque se ele não. Exato, se ele não estiver compreendendo bem, eu já vou ter um resultado enviesado, Totalmente. né? Se ele entendeu bem o que é para fazer, então a gente vai ter que ter uma atenção maior a essas mudanças cognitivas que acontecem na velhice, e também as mudanças que eu estou chamando aqui num grande grupo de físicas, né? Então a gente há uma diminuição da acuidade auditiva. Então, às vezes, eu vou estar trabalhando com um idoso, é super importante eu perguntar se ele está me escutando bem, se ele quer que eu eleve meu tom de voz ou não, porque às vezes ele vai ficar sem graça de falar que não está escutando bem, e aí vai ficar só e tá naquele famoso
eu tô escutando, mas não tô entendendo, sabe? Então é importante, ao mesmo tempo que é importante a gente não partir do pressuposto que ele está ouvindo mal, ele ou ela, e já começar falando elevado, só por ser uma pessoa mais velha. Então a gente tem que ficar atenta a essa questão da audição, a questão visual. Então, por exemplo, se o idoso tem alguma, é mais comum na velhice também, né, problemas visuais. Então, se tem alguma dificuldade na leitura, eu vou ter que fazer, por exemplo, né, se eu for passar materiais para levar para casa, para ler, ou mesmo na sessão, no encontro, com letras maiores, com mais espaçamento, às vezes em negrito, porque ajuda na leitura, né? Ou então eu vou ter que fazer o uso de outros recursos, né? Seja por dificuldade visual, seja por analfabetismo, que a gente ainda tem uma taxa elevada entre os idosos, por exemplo, mensagens de áudio gravadas, então de poder mandar uma tarefa em áudio e ele poder responder em forma de áudio, por exemplo, né? Gravações, ter alguém que confia para preencher. Então, por mais que às vezes as pessoas falem assim, mas isso a gente tem que investigar em qualquer faixa etária. Claro, sem sombra de dúvidas, a gente tem que investigar essas questões em qualquer faixa etária. Só que nos idosos isso é muito mais frequente. E às vezes a gente já está viciado, principalmente com a forma como a gente atende adultos, e aí acaba passando desapercebido por alguns pontos que vão impactar ali no resultado da intervenção, da terapia, né, por não ter aprofundado ali, né? E eu acho que até só para eu finalizar essa parte, a gente também tem uma maior prevalência na velhice de doenças crônicas. E sem sombra de dúvida, né? Então, assim, se eu estou com um paciente que ele está com mais dor, né? Então, casos reumáticos, né? Artrite, artrose são mais comuns na velhice. Então, isso vai impactar na compreensão dele ali na atividade, né? Se é um paciente que está fazendo outros tratamentos, né? Então, por exemplo, é um paciente oncológico, né? A flexibilidade que a gente tem, às vezes, de precisar terminar a sessão muito mais cedo, porque não está se sentindo tão bem, às vezes até de desmarcar em cima da hora, às vezes de fazer um atendimento domiciliar. Então, é muito importante, não só que a gente quantifique a quantidade de doenças crônicas que o idoso tem, mas que a gente questione muito bem, né? Qual o impacto disso que você tem na sua vida? Então, às vezes, é muito comum idosos terem hipertensão e diabetes, principalmente a hipertensão. Mas aí a gente questionar, isso te impacta? Ou é tranquilo, né? Porque às vezes a diabetes está controlada, mas impacta no fator emocional e tudo, né? Então, a gente tem que. O tema saúde vai estar sempre dentro da psicoterapia, porque muitas das questões vão envolver essas questões relacionadas a doenças. Sim. Então, em linhas gerais, eu diria que esses são dois grandes grupos importantes da gente pensar de especificidades, a parte cognitiva e física, né? Esse grupão que eu chamei de físico. Sim, não, é importante nós termos sempre em mente essas especificidades para não comer bola, né? Porque às vezes a gente realmente está tão atendendo, e principalmente alguns idosos moderninhos, né? Que a gente se engana, do tipo, não, ele está me entendendo super bem, porque ele é moderno e ele é descolado, e aí, tipo, não está entendendo tão bem, né? Nossa, excelente. Excelente isso que você comentou, porque a gente tem que tomar muito cuidado para justamente não entrar nessa posição de, sem perceber, estar tá estereotipando ou julgando. E aí, se a minha compreensão de um idoso mais moderno, que namora, nananã, enviesar outras coisas que são específicas ali daquela fase de vida, né? Então, excelente comentário mesmo. Sim, é O isso quanto mesmo. que uma anamnese muito rica é importante, né? Não, sim. A gente não, eu falo, gente, sempre falo para minhas alunas também. A gente tem que fazer muito bem feito o arroz com feijão. Depois a gente inventa os pratos. Mas a base Exatamente. tem que fazer bem feito, né? Tem uma coisa assim que eu queria pedir para você comentar, que eu fiquei apaixonada no livro. Para quem não leu o livro, viu, no capítulo da Eduardo e do Altemir, eles
falam de 3 técnicas que eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, eu vou fazer para mim mesma. Eu não sou, ainda não sou idosa, sou pré-idosa, né? 44, pré-idosa. Já vou Estamos todos começar. envelhecendo. Espero que a gente chegue lá. Então tá ótimo. É verdade, tudo indica que sim, né? Exato. Tudo indica que sim. Tem as 3 técnicas que vocês descrevem no livro, que vocês pesquisaram, eu fiquei apaixonada. E eu queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente sobre as 3 coisas boas, as 3 coisas engraçadas, o uso das forças típicas de um novo modo, como que foi isso, como que eles responderam. Conta um pouquinho assim para a gente. Maravilha. Então, Miriam, a gente teve muito essa preocupação, eu e a Altemir no capítulo, da gente ficar bastante fiel a práticas baseadas em evidências, né? Uma vez que faltam, de fato, estudos com idosos, né? Mesmo dentro da psicologia, né? Principalmente dentro da psicologia positiva, que, querendo ou não, é uma ciência, um movimento mais novo. Então, a gente quis, assim, o que a gente tem de evidência que a gente pode passar aqui, que a gente pode partilhar com outros psicólogos, né, no Brasil. E aí, essa primeira técnica, né, que você comentou, as 3 coisas boas, ela é uma técnica que ela tem sido bastante investigada, né, na psicologia positiva pelo menos desde 2005. E aí, em 2014, a gente tem alguns autores que testam essa e outras técnicas com idosos, especificamente, que era um sonho meu desde 2010, ver como é que seria aquele artigo do Seligman e dos colaboradores de 2005, que foi tão importante para a psicologia positiva, com idosos. E aí eles fazem isso em 2014, e uma das técnicas utilizadas é essa de 3 coisas boas. Então, em geral, como é que ela é, né? A gente pede aos pacientes, né, aos idosos, que não necessariamente são pacientes, pode ser uma intervenção, sem ser alguém em uma condição de paciente, a gente pede com que eles, ao final de todos os dias, ao longo de uma semana, escrevam 3 coisas boas que aconteceram com eles naquele dia. É importante que a gente peça que os idosos escrevam, né, o que aconteceu de bom e como eles se sentiram quando aquilo aconteceu. Então, qual que é o objetivo dessa técnica, de uma maneira geral? É trazer consciência sobre as coisas que acontecem no meu dia, que me despertam emoções positivas, sentimentos positivos, e me ajudar a reconhecê-las, porque a gente vai trabalhar isso com eles antes, de que a gente não espera que sejam registradas coisas grandiosas, do tipo, ganhei um carro, né? Me aposentei, caso a aposentadoria seja uma coisa feliz. São coisas do dia a dia mesmo. Então, eu fiz um bolo que ficou super gostoso, e aí quando eu comi, nossa, eu me senti bem e tal. É que a gente volte a se atentar de uma forma consciente para coisas boas que acontecem no nosso dia. E a ideia é justamente trazer isso da coisa cotidiana e não algo grandioso. Então, a gente vai trabalhar isso com eles antes. E aí, no capítulo, a gente até sugere que essa seja uma atividade utilizada no formato grupal e numa intervenção maior. Então, como um trabalho, por exemplo, de uma sessão, um encontro, melhor, né? 2. Você passa numa, explica e avalia, né? Conversa na outra. Mas essa sugestão vai muito embasada na literatura, que os resultados mais robustos foi quando ela foi utilizada em grupos de idosos e numa intervenção maior. Mas a gente também tem estudos dela usada no modo individual e tudo, né? E, por exemplo, ao longo de uma psicoterapia e tudo. Então a gente até coloca isso no capítulo, né? Que vai depender muito do próprio terapeuta avaliar se é uma boa opção, né? E tal. Mas a gente tem resultados bastante robustos. E uma coisa interessante é que ela pode ser utilizada tanto com idosos institucionalizados, né? Aqueles que moram em instituições de longa permanência, né? Quem não é familiarizado com o termo seriam os antigos asilos, né? Mas não é só uma mudança de termo, é uma mudança de proposta mesmo dessas residências. E com idosos da comunidade, né? Aqueles não institucionalizados. Então, a gente já tem esses 2 testes, né? Essas 2 evidências. E aí eu até anotei aqui, para não falhar a memória,
A gente tem também, a princípio, a gente sugere para utilizar com pessoas entre 60 e 85 anos. Então, esse é um estudo, essa é uma técnica que tem até 85 anos. A gente vai ver que as outras, elas não chegam nessa faixa etária, não foram testadas ainda. O que, repito, né, não impede que sejam utilizados com idosos mais longevos, né? E aí uma coisa importante também da gente pensar é que pode ser, até considerando aquilo que eu falei no início, de que se forem idosos não alfabetizados ou com alguma deficiência visual, alguma dificuldade de leitura, talvez a gente possa adaptar isso de pedir para eles registrarem 3 coisas boas. Então, às vezes, mandar em forma de áudio, né? Se tiver algum familiar, alguém ali da convivência que confie para poder falar para a pessoa anotar, alguma coisa nesse sentido, para a gente não deixar de fazer a tarefa e não confiar na memória, porque não funciona. Não tem como memorizar 3 coisas por 7 dias. E depois lembrar das 21 coisas. Não. Exatamente. Ah, mas não tem mesmo. Então a gente vai... Até eu. Imagina. Eu deixo. Tá difícil eu lembrar amanhã de 3 que eu pensar hoje. Não, eu deixo o bilhetinho para mim mesma, porque senão eu esqueço. A outra técnica que a gente trabalhou foram as 3 coisas engraçadas, que ela é bastante similar a essa, né? Só que aí o propósito muda, né? Então a gente não trabalha tanto uma coisa da gratidão, do apreço, né? Pelo belo, por aquelas situações do cotidiano que me geraram bem-estar, né? Que foram coisas boas. Mas aqui o foco é na questão do humor, né? Então, de 3 coisas que me despertam sorrisos, que me fazem me sentir mais leve, né? Que me fazem conseguir lidar ali até com as inconstâncias, com as incoerências da vida, né? Vezes que eu consigo rir, que eu consigo despertar o sorriso no outro. Então, essa técnica de 3 coisas engraçadas, ela é interessante porque ela foi pensada nesse estudo que eu comentei com vocês de 2014, que replica algumas coisas do estudo do Seligman de 2005, mas eles acrescentaram essa de 3 coisas engraçadas por já ter outros estudos que vão mostrar a importância do humor na velhice. E aí eles falam, vamos testar e ver o que acontece. E ela se mostrou tão boa quanto as 3 coisas boas, no que se refere à elevação do bem-estar no pós-intervenção, quanto ela se mostrou melhor do que as 3 coisas boas em reduzir sintomas depressivos. E essa redução foi cada vez maior, então, assim, numa avaliação depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses, os sintomas depressivos só foram reduzindo. Então, assim, ela parece ter um efeito que se mantém e se fortalece na redução de sintomas depressivos. Então, acho que isso é um aspecto bastante importante para a gente pensar, porque às vezes a gente, é claro, tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado, mas às vezes a gente pensa que psicologia positiva eu só posso usar com quem tá bem. E o que a gente o que os estudos têm mostrado, na verdade, é que muitas pessoas, por exemplo, com depressão, têm se beneficiado dessas intervenções, né? Então, se a gente está bem embasado na literatura, a gente não precisa ter medo de usar, né? Então, por exemplo, essa é uma técnica que ajuda bastante, né? E aí, a gente acaba até sugerindo que ela seja utilizada em formato individual, que é o que a gente tem de estudo, mas, né, repito, nada impede que seja usado no formato grupal, né? Só tem que avaliar bem. E com idosos entre 60 e 80 anos, porque essa técnica não foi testada com homens. Não tem muitos homens. Mas aí é muito por ser algo novo, né? Então, assim, quanto mais estudos tiverem, né? Vamos se dizer, não deu Exatamente. tempo. Exatamente. E aí, nessa técnica, eu acho que uma coisa importante da gente pensar é não esquecer de fazer uma psicoeducação sobre o humor. Porque é importante que a gente traga também essa compreensão de que o humor não é ser sarcástico, não é ser depreciativo, né? Então a gente poder ter isso bem claro e que o humor não é só fazer piada e gargalhar, né? É uma coisa que você às vezes ri de bobeira de alguma coisa, você ri de alguma coisa que você fez, né? Você consegue fazer uma piada, uma brincadeira com alguma situação difícil que ajuda a tornar a situação mais leve, claro, sem ofender a ninguém. Sim. Exato, né? Então ajuda
a tornar a vida mais vivível, digamos assim, quando a gente consegue, em algumas situações difíceis, usar do humor, né? Então, essa psicoeducação sobre humor acaba sendo, às vezes, um aspecto bastante importante para ficar bem claro o que que é humor, Do porquê né? que a gente E, está de novo, fazendo isso, né? Do tipo, é por que isso aconteceu? exatamente. Eu atendi uma senhorinha de 73 anos e a gente usou as três coisas boas. E eu confesso, primeiro que para eu rir já não basta muito, mas eu adorava, porque ela me mandava memes, eu ficava assim, são só três, eu não aguentei, mandava 10. E a gente ria e ria dela, assim, eu não acredito que eu venho aqui para dar risada, mas eu tô bem, eu fico bem. Mas era uma coisa assim, tão gostosa, no sentido assim, que eu conseguia entender aquilo que eles, né, o que se explica que o humor faz parte mesmo da transcendência. Você transcende aquele momento, porque era realmente tão gostoso. Eu falava assim, nossa, isso está fazendo bem até para mim, enquanto terapeuta. É muito Uhum. bacana, muito Nossa, que bacana. legal. Que legal. E você falando, você acabou me ajudando a lembrar de um outro aspecto importante, que é a gente na técnica não pede só três coisas engraçadas, mas para que os idosos forneçam o porquê essas coisas aconteceram. Porque às vezes a gente acaba numa posição muito passiva de que eu espero que alguma coisa aconteça e que me faça bem, que me faça rir, né? E às vezes a gente tira o nosso protagonismo de, por exemplo, eu tô aqui conversando com você e a gente tá rindo e tá gostoso, por que que eu vou sempre esperar alguém me chamar para fazer algo? Por que que eu ativamente não proponho algo, né? Então, assim, é claro, né, isso por meio de uma psicoterapia, o terapeuta ajudando, né, a ter essa compreensão de o quanto que a gente pode intencionalmente planejar essas coisas na nossa vida. Então, se eu sair, hoje em dia a gente não está podendo, mas vamos supor, fazer uma chamada de vídeo com uma amiga, ser um momento super gostoso da gente rir, por que não planejar mais momentos assim, com outras amigas, outros amigos, né? Então, a gente acaba também podendo trabalhar um pouco essa questão do protagonismo no seu bem-estar, no O seu locus do riso. controle interno, né? Locus de controle Uhum, interno, sai do externo. Exatamente, o locus de controle interno. É o protagonismo. exato, isso mesmo. E aí, por fim, a outra técnica que a gente utilizou, né, o uso de forças típicas de um modo novo. Essa também é uma técnica, é uma estratégia, né, reconhecida dentro da psicologia positiva, que já foi testada também agora com idosos, então a gente pode afirmar, né, os seus resultados positivos, e que a proposta é que os idosos, né, o terapeuta ajudando, identifique as principais forças, né. Eu acho que quem te segue já deve ser bastante familiarizado com o conceito das forças, né? Ah, eles Mas se dão tiver aula. alguém novo, já Eles, sabem tudo. eles dão aula. Minha filha aqui em casa, meus pacientes, então, eles dão aula, podem substituir, sabe? Eu posso mandar eles no lugar que eles dão aula de Maravilha. forças. Então, perfeito. E aí a gente trabalhar para ajudar os idosos a identificarem as cinco principais forças deles e a partir disso planejar ações de utilizá-las de formas novas ao longo também. A gente pode fazer ao longo de uma semana, mas mais para poder conversar sobre isso na próxima sessão, mas isso pode ficar mais algumas sessões da gente ir pensando. Inicialmente, a gente tinha uma dúvida se, por exemplo, seria utilizar mais aquela força, né, com mais frequência, ou se utilizar de formas novas. E o que os estudos mostraram é que utilizar aquelas forças principais de formas diversificadas é mais eficaz em melhorar bem-estar e reduzir sintomas depressivos do que só utilizar com mais frequência, né? Então, a gente ajudaria os idosos a pensarem essas estratégias, né, de como utilizar de formas diferentes. Mas aí é interessante porque tem estudos que mostram também que não só as forças mais típicas, mas a gente pode optar também pelo uso pelas forças menos fortes, aquelas menos salientes, aquelas que estão no fim lá do questionário que a gente preenche. Que utilizá-las de forma diversificada, né, de um modo novo, também teve os resultados similares. Então a gente fica aí com quase que com duas opções, né, de escolha, qual que é o nosso objetivo de fato, né, para poder trabalhar.
E aí é legal a gente pensar, né, que eu acho que nem preciso então falar muito, né, que a gente tem algumas escalas, né, uma escala já desenvolvida no Brasil, é, tem a escala, né, do site da Via, que a gente pode aplicar com os idosos, e aí volta sempre aquele meu comentário, né, de que a gente vai ter que ver se o idoso é alfabetizado, se ele está compreendendo bem os itens, se é melhor a gente aplicar, a gente ver o resultado, passar, né, conversar sobre aquelas forças para depois pensar, de fato, numa maneira de utilizá-las de formas novas, né? E para deixar isso bastante operacionalizado, a gente pensou num material, né, que assim como as duas primeiras técnicas, para eles poderem fazer um registro, né? Então, vou até fazer uma colinha aqui, né? A minha primeira força típica, também estou aqui com o meu. A gente está quase toda combinada, ó. Tô com o meu livro aqui também. Quase que a gente combinou, né? Mas tudo bem. É, a minha primeira força típica, como eu tenho utilizado, então, como normalmente eu tenho utilizado ela, e como eu pretendo utilizar, como eu utilizarei. Porque isso você traz ali, você tira ali do abstrato de, eu tenho que utilizar de formas novas, mas fica muito perdido. E aí lembra que a gente vai considerar também, às vezes, déficit de atenção, alguns déficits em tipos de memória. Então, a gente vai trazer uma coisa muito ali concreta. Então, como que normalmente eu tenho utilizado, como que eu posso utilizar, e aí eu passo ali para tentar vivenciar mais essas forças que são... O que a gente propõe, a princípio, são as forças típicas mesmo. A gente traz estudos que mostram que as menos salientes também podem ser utilizadas. Mas, né, então, quanto que eu posso vivenciar mais das coisas que me caracterizam, né, dessas forças que me caracterizam de forma diferente, para lidar com outras situações do dia a dia, né? Então, em geral, um resumão é mais ou menos isso, assim, sobre essas técnicas, né, que a gente traz no livro. Não, são ótimas. Eu aplico. Eu não atendo tantos idosos, né? Eu tenho duas, né? É, mas eu amo e eu me divirto. Embora não precisa muito para eu dar risada, a gente compartilha mesmo. E elas fazem comentários nas minhas postagens e são comentários de engraçados, e depois a gente trabalha isso. Sabe? Você, não, eu fiz a lição, foram 3 coisas engraçadas, você deu a piada pronta. E Eduardo, assim, para a gente fechar, né? Quais são assim os principais elementos do bem envelhecer? Para que a gente, essa resposta muito me interessa. Aos 44 anos, eu quero saber quais os caminhos do bem envelhecer. O que a gente tem que fazer para envelhecer bem? A gente tem hoje uma terminologia que acabou ganhando força com a psicologia positiva, né, que é a ideia do envelhecimento positivo, que traz justamente essa ideia, né, de que não vamos negar as perdas que existem no envelhecimento, né, na velhice. Não vamos negar, principalmente quando a gente fala velhice mais avançada, né, porque quando a gente falava de outros conceitos, tipo envelhecimento saudável, envelhecimento bem-sucedido, acabava quase que parece que fingindo, desconsiderando a existência disso, né? E aí tem uma proposta de definição sobre envelhecimento positivo que traz que, mesmo na presença de déficits, mesmo na presença de perdas, né, como que a gente poderia ter esse envelhecer bem, né? Esse envelhecer de forma positiva, né? E aí, assim, um dos aspectos chaves é a gente poder abordar e utilizar os recursos que os idosos utilizam para permanecer seguro, otimista, mesmo quando estão presentes deterioração física, cognitiva, perdas, dor. Então, acaba que quando a gente vê a explicação, ela faz muito uso dessas estratégias psicológicas, que muitas são das forças, para poder lidar com as situações de saúde física, com as mudanças sociais, né? Então, às vezes, de encontrar menos amigos, né? De não ter a rotina do trabalho, né? De, às vezes, ter que lidar com o cuidador dentro de casa.
Então, isso vai deixando muito claro para a gente o quanto que trabalhar essas forças, essas potencialidades, esses recursos psicológicos, né? Vamos até sair, às vezes, de um conceito aí da psicologia positiva e vamos colocar para o geral, independente da abordagem, o quanto que isso pode ajudar a lidar bem com o envelhecimento, com as mudanças que advêm do envelhecimento, sabe? Então, em linhas gerais, né, eu até deixei aqui algum tipo que um passo a passo, né, Ótimo. que nunca é um passo a passo, mas na verdade não é. Mas assim, para a gente pensar, né, seria essa ideia de mobilizar essas potencialidades psicológicas que às vezes estão latentes, e aí o quanto que trabalhar as forças pode ajudar a gente a identificar e poder tirar da latência, colocar em uso aquelas forças, né, que constituem aquele indivíduo. É, Flexibilidade nos pensamentos e comportamentos. Então, flexibilidade cognitiva é algo super importante. E a gente fala isso na terapia sempre. Então, isso também tem um papel muito importante para o envelhecimento positivo. Uma tomada de decisão, né? Um estilo de tomada de decisão que fomenta o bem-estar. Então, ter esse foco. E um ponto de vista otimista sobre questões que envolvem o declínio, as perdas. Então, o otimismo também entra, e já tem alguns estudos que falam da questão do otimismo, né? Entra aí como um ponto-chave também para o envelhecimento positivo, né? Agora, é claro, eu trouxe muito aqui coisas bastante psicológicas, né? Mas de maneira geral, Miriam, para a gente e para todos que queremos envelhecer bem, alimentação saudável, não abusar no álcool, não fumar. O tabagismo impacta muito na velhice. Atividade física. É claro que a gente tem a genética impacta, né? Mas ela, a princípio, a gente não consegue mudá-la, mas a gente consegue mudar todas essas outras questões ambientais, contextuais, né? Para poder moderar ela. Amizade, afetos positivos. Então, em linhas gerais, esses seriam caminhos bastante importantes para a gente ter uma velhice é, um pouco mais saudável e associada às questões psicológicas, um envelhecimento positivo também, né? Fazendo um apanhadão seria mais ou menos isso. Não, a gente já sabendo o rumo que tem que tomar, aí depois a gente vai nos detalhes. Eduarda, muito, muito, muito obrigada.